Aí galera, Radamés na área, beleza? Vamos continuar a saga de acompanhar a evolução do Thiago. Boa noite, Thiago, como é que tu tá? Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo contigo? Tranquilo? Beleza, Thiago, então a última aula que tu teve foi a gráfica. Então, para te juntar aqui os teus conhecimentos e começar a desenvolver. Diz para mim como é que foi a tua semana, dificuldades, facilidades, e depois a gente vai analisar um relatório teu, tá bom? Tá bem. Essa semana com o gráfico eu tive um pouquinho mais de dificuldade, né? Eu senti que eu me familiarizei melhor com o Superdome e com o Times in Trade, mas ao longo da semana eu fui me adaptando melhor, assim, mas eu senti que os meus resultados estavam melhores com o Superdome e o Times in Trade ainda, né? Tô tentando me acostumar um pouco com o gráfico, mais a informação do gráfico, né? Perfeito, isso é normal, porque tu teve mais tempo com o Times in Trades, né? Ou seja, só a questão do fluxo do que o gráfico. Né? Normalmente é assim, com o último ensinamento a gente tem mais dificuldade, como normal toda a vida, né? Tudo que é novo a gente tem dificuldade. Beleza? Me diz uma coisa, Thiago, tu tá usando duas telas ou uma? Eu tô usando só uma tela, por enquanto. Só uma tela por enquanto. Tô Eu vou te tentando fazer uma adaptar. pergunta. Perfeito, eu vou te fazer outra pergunta. Tu utiliza o gráfico na direita ou na esquerda? Eu tô usando o gráfico na direita. Perfeito. Posso te dar uma sugestão? Sempre utiliza o gráfico na esquerda. Por quê? Tu tem uma facilidade maior porque o próximo candle sempre está à direita, né? Então tu tem uma facilidade maior de enxergar se tu deixar o gráfico na esquerda, que o candle vai estar sempre mais próximo do Times in Trades. Entendeu? Entendi. Fica mais perto do Times in Trade daí. Isso, daí tu não precisa fazer este movimento com a cabeça. Tu consegue fixar os dois olhando para o centro. Tu olha e enxerga os dois ao mesmo tempo. Se tu tá, porque só para a galera entender, se o Times in Trade está aqui e o gráfico está aqui, o candle está aqui. E aí fica mais fácil. Se o gráfico está aqui e o Times in Trade está aqui, o Times in Trade está aqui e o candle está no fim. Então, se tu botar o gráfico do lado esquerdo, fica um do lado do outro, fica muito mais fácil de tu até te concentrar. Realmente. Tu não precisa fazer este movimento com a cabeça. Fico assim. Perfeito? E passo pelo meio do Superdome no meio, no caso. Daí é o seguinte, tu bota o Superdome do lado direito, aliás, tu bota o gráfico, tu coloca o Times in Trades no meio e o Superdome na direita. Fica muito mais fácil que tu vai fazer a leitura, o Times in Trades e o gráfico juntos, né? E aí depois que tu identificar a tua entrada, é só olhar para a direita e fazer a tua entrada, perfeito? Fica muito mais fácil. E isso também serve para quando for usar duas telas. Quando tu usar duas telas, também tu utiliza a tela do gráfico sempre na esquerda, porque daí ele vai ficar mais próximo e bota o Times in Trades da mesma forma, Times in Trades, depois o DOM na direita, do lado direito, do lado esquerdo da tela direita, ficando um do lado do outro. Ó, a tela aqui, o candle aqui e outra tela aqui com o Times in Trades e o Superdome. Aí vai ficar um próximo do outro, fica muito mais fácil de tu ler, entendeu? Sim. Do que tá do outro lado, tu tem que fazer esse movimento aqui para acompanhar, fica mais difícil para te ler o mercado, beleza? Cara, eu tô aqui com o resultado, o teu resultado, galera, eu tô com o resultado do Thiago aqui, o resultado do dia 14/7/2023. Nós vamos ver esse resultado aqui e vamos ver aqui, mesmo com a dificuldade, o senhor fez 7 operações e errou apenas uma. Muito bom esse teu resultado aqui, tá? Ou seja, tu tem 85,71% de acerto, ok? Mesmo com todas essas dificuldades, com a dificuldade de um ensinamento novo, de tu ver uma ferramenta nova que são vários detalhes, várias informações que tu tem que ler,
e tu tem aqui, ó, eu já tô vendo que tu não tá mais tendo dificuldade em clicar, nem dificuldade da quantidade de contratos. Isso é ótimo, maravilhoso. Por quê? Por causa da sequência de exercício que tu vai fazendo. Quanto mais exercitar, melhor fica, né? Então, eu tô vendo que tu teve só um stop de 2 pontos. Em compensação, já o primeiro trade que tu pegou já deu 4 pontos. Me diz o que tu sentiu, como é que tu operou, mesmo tendo dificuldade, como é que tu fez para acertar 6 e errar apenas um trade? Em relação a ter parado de errar ali a digitação ou o clique, eu nem notei que começou a melhorar, assim, sabe? Foi só com o tempo eu comecei a ver que já começou a ficar mais intuitivo ali. Eu clicava e já sabia mais ou menos o que eu tava fazendo, sabe? De tanto repetir, de tanto treinar ali. E agora em relação a os acertos, eu me baseei bem mais nas primeiras aulas do Superdome e o Times in Trade, né? Eu acompanhei bem ali o gráfico, mas eu confesso que o que mais regia minhas decisões eram o Times in Trade e o Superdome, né? Eu ainda... O que eu conseguia analisar bem, por exemplo, do gráfico era os 2 topos, por exemplo, que a tendência de baixa, ou os 2 fundos com tendência de alta. Isso daí eu usei, né, para tomar as minhas decisões. Mas Perfeito. O que era principal era a quantidade de contratos do Times in Trade e o Superdome e a regra do acima da VWAP ou abaixo da VWAP, comprado ou vendido, né? Isso daí foi... Ou seja, as 4 regras da primeira aula. Da primeira regra. As 4 regras, Perfeito. Pra mim, funcionam de um jeito absurdo. Assim. Sem elas, eu tenho rendimentos bem piores. Sem as 4 regras, meus rendimentos são pífios. Perfeito. E elas já foram criadas para isso, para a gente aumentar o nosso rendimento absurdamente, para ter uma assertividade muito maior. Então, para os alunos, tá? E isso é importante, tá? Sempre um ensinamento atrás do outro, sem deixar o primeiro conhecimento de exercitar, de colocar em cada trade. Por isso que a gente não erra, ok? Para os alunos, isso é essencial. A primeira aula dele, ele está utilizando e vai utilizar para sempre. Por isso essa assertividade que vocês estão vendo aí, que errou apenas um trade, entende, pessoal? Nossos alunos têm que ser disciplinados para entender e exercer isso sempre, ok? Não é porque é a primeira aula que a gente tem que ignorar a regra porque eu conheci coisas novas, não. Isso que a gente faz na $3. A gente desenvolve técnicas simples e fáceis na qual ela tem um resultado absurdo. E isso vocês estão vendo nesse relatório do Thiago, beleza? Thiago, me diz para mim então, outra coisa. Como é que foi no início da semana e no final da semana de treino? Porque no início da semana foi a primeira aula, a segunda aula, depois que tu aprendeu a parte gráfica, e depois a última aula, última e penúltima aula, depois que tu aprendeu essa parte gráfica. Quero saber como é que foi o desenvolvimento, dificuldade, facilidade. Diz para mim. Tu diz na última aula do gráfico, isso? Quando eu comecei a primeira semana, a semana do gráfico... Não, desculpa, não é a aula, o exercício. O primeiro dia de exercício depois da aula e o último dia de exercício antes da gente vir gravar. O último dia de exercício eu comecei a ter mais facilidade em identificar os padrões do gráfico daí, que é os topos ou esperar o segundo candle, por exemplo, ou outras coisas como, deixa eu me lembrar, quando tendências, tem um rompimento de topo falso, essas coisas assim, eu comecei a identificar mais, né? No início, só algumas coisas eu conseguia identificar, assim. Perfeito. Isso aconteceu. E a primeira aula
primeiro exercício, dia de exercício depois da aula? Muita dificuldade? Estava muito perdido? Bastante dificuldade. Eu não conseguia... Porque daí eu achava que eu tinha que usar os conhecimentos do gráfico. Porque Sim. a impressão que a gente tem quando a gente olha as pessoas tradando, assim, os guris, por exemplo, quando eu vou olhar ali o pregão de manhã que vocês estão fazendo, a impressão que dá é que o que é mesmo trade, a profissão mesmo, é o gráfico, sabe? Sim. E aí eu sentia que eu tinha necessidade de identificar mesmo os padrões no gráfico ali, sabe? Senti bastante necessidade e aí eu fiquei bem perdido, assim, porque eu tentava prestar atenção no gráfico e acabei não olhando tanto, que realmente eu acabei dominando mais o Superdome e o Times in Trade, que pra mim eles falam muito, assim, da força, assim, né? Me ajudam a identificar a força. Perfeito. Bem. Perfeito. Só para te entender, para a galera entender. A gente usa então o fluxo e o gráfico. Usamos as duas escolas para a gente operar, tá? Thiago, conforme eu falei na aula, o gráfico ele é só de ponto de referência. O que vai determinar a nossa entrada é o fluxo. É o fluxo Sim. E principalmente a força do mercado. A batida do mercado é a teu favor. Beleza? Sim. Thiago, muito ansioso, pouco ansioso. Como é que tá para as próximas aulas? Eu tô ansioso para aprender mais, né? Mais técnicas, assim. Sim. Ainda de pouquinho em pouquinho, pra mim ainda tô, tipo, querendo ver, sabe, como é que faz ali a bruxaria, por exemplo. Tu colocar lá e... Todo mundo quer a ver. bruxaria, todo mundo quer a bruxaria. Vai chegar a tua aula. Que há 2 aulas é a tua aula de bruxaria, onde vai ser as aulas de entrada. Fica tranquilo, vai chegar a tua vez. Daí eu tô ali de contrato em contrato, daí eu vejo, no máximo, às vezes eu consigo... É que eu não tô com dificuldade de ver as pontuações, assim, tipo, quantos pontos, eles falam muito pontos, né? Eu vejo ali o valor, por exemplo, né? Eu vejo, 150 ou 100 reais. Eu tenho que começar a olhar mais os pontos ali, que eu não tô com o hábito de saber, tipo, quantos pontos subiu, desceu, sabe? Perfeito. Só por que a gente fala em pontos, Thiago? Porque valor é consequência. Porque se eu pegar 10 pontos com um contrato, é 100 reais. Se eu pegar 10 pontos com 10 contratos, é R$1.000. Então, pontos é consequência da técnica, né? Então, nossa técnica, para a galera saber, a nossa técnica funciona com 1 contrato, com 2 contratos, com 1.000 contratos, com 1 milhão de contratos, a técnica é a mesma. Independente da quantidade de contratos, e tu vai ganhar dinheiro igual, beleza? Thiago, então assim, vou dizer para a galera aqui que acontece, galera, durante o pregão, os meus alunos podem me acompanhar. E eu fiquei feliz que o Thiago começou a me acompanhar ao vivo, em tempo real, eu operando em dinheiro. E aí, Thiago, me explica como é que foi essa experiência, tá gostando, tá entendendo, tá? Quando eu explico, porque eu explico durante o pregão por que eu fiz aquele trade, galera, por que eu entrei, por que eu não entrei, o que o mercado tá fazendo, aonde ele vai chegar, beleza? Para que os meus alunos entendam também, porque enquanto eu vou operando em dinheiro real, vou explicando cada trade, cada movimento do mercado. E eu mostro para eles o resultado na entrada, quando eu faço parcial e quando eu saio do trade, cada um dos trades que eu faço no dia. E aí, Thiago, me diz, como é que tá essa experiência? Facilitou demais a minha vida. Eu não sabia o quanto ia melhorar na minha evolução de entendimento das operações, tá acompanhando o pregão ali e tu fazendo as operações. Os guris também são bons pra caramba, eles explicam muita coisa. O Gabriel, às vezes, ele fica tomando a gente, mas por que tu não entra vendido agora? Por que tu não entra comprado, sabe? E isso facilita demais as explicações de como tu toma as decisões. Eu vi por que eu tava errando nas minhas operações, quando eu errava durante as minhas semanas, assim. E muita coisa que eu tinha dúvida de perguntar, só olhando tu falando ali de como estava acontecendo e por que tu ia tomar aquela decisão, já sanava uma dúvida que eu tinha dos meus trades sozinhos, né? Quando eu treinava. Isso foi muito melhor. Realmente, acompanhar o pregão é algo que
Não tem preço, assim. É uma aula à parte, assim. Parece que pule o teu treinamento, sabe? Perfeito. Uhum. Galera, então quem são esses meninos que o Thiago citou? São os outros mentores, ok? Algumas vezes os outros mentores entram também na sala, né? Uma sala fechada no Discord, onde eu estou ali operando e eles estão acompanhando, eles entram também. Então, muitas vezes eu deixo eles assumirem, né? Assumirem a sala, né? Para tirar dúvida também dos alunos em tempo real, operando a dinheiro. Porque aqui na $3, galera, a gente não só ensina, a gente mostra o que faz e a gente ensina o que a gente faz todos os dias. Dinheiro no mercado. Perfeito? Então, Thiago, fico muito feliz no teu desenvolvimento, tá? Vamos continuar com as aulas. Fico feliz que tu conseguiu vir ao pregão, porque ali é um ambiente real, onde a gente ganha dinheiro de verdade, a gente opera de verdade, a gente tira todas as dúvidas enquanto está operando, ok? Espero que tu consiga vir mais vezes, tá? Para fazer parte dessa comunidade junto com os outros alunos, né? Porque a galera fica louca ali operando, graças a Deus. Cada vez mais gente vem ali trocando uma ideia, falando de investimentos, ensinando, que é o essencial, né? Ensinando cada movimento, cada ideia de cada banco, explicando em tempo real e operando em tempo real. E mais importante, tirando as dúvidas da galera em tempo real, né? Porque muitas vezes surgem dúvidas ali que não surgem na aula. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês continuem acompanhando aí a evolução do Thiago, perfeito? Porque vai chegar a hora que ele não vai errar mais nada. Vai ficar muito, muito melhor. Se vocês estão achando bom agora, vai ficar muito melhor os resultados dele, vai ficar com mais valor financeiro, tá? É só ele continuar se dedicando e tendo disciplina, beleza? Quem gostou, galera, vai lá, se inscreve, compartilha, tá? Compartilha com aquele vizinho, com aquele amigo, tá? Com aquele parente, com aquele conhecido que tem dúvida do day trade, se funciona ou não funciona. Com aquela pessoa que já trabalha já com day trade e não tem essa assertividade, ok? Quer aprender coisas novas, tá? E comentem aí, vocês estão gostando ou não estão gostando, tá? Que o Thiago vai evoluir muito e muito mais. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado, então. Ademais, deixando vocês. Valeu, falou e fui, galera! Tchau, gente.